Bom dia, meus amados, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Nesse dia maravilhoso que Deus nos deu, abençoado por nós, abençoado para nós, né? Que Deus nos deu. Queridos, o estudo de hoje, a missão de Deus nos alcança, a parte 2. Nós fizemos parte 1 e agora vamos fazer a parte 2, tá bom? Para nós entender bem a palavra do Senhor. Tá certo? Espero que você esteja compartilhando com as pessoas, dando um like, isso é importante para as pessoas alcançar a palavra de Deus, né? E para ser reconhecida também. Principalmente nesses momentos difíceis. Queridos, a Bíblia fala que a igreja verdadeira de Deus são quem guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Está em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Tá? E que o dragão iria se irar contra essa igreja. As que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que coisa, né? Então nós já sabemos qual é a igreja verdadeira. Né? Deus já nos mostrou. A igreja é você, queridos. Você faz isso. Então tá tudo certo com Deus, tá? E que nós seremos perseguidos pelo dragão. Tá vendo o que está acontecendo dentro de Israel? Viu o que aconteceu? Ali, o Hamas, são os muçulmanos que não aceitam Jesus. Tá? Quem não aceita Jesus não aceita o Deus Pai. Quem não aceita o Deus Pai não aceita Jesus, é a mesma coisa, querido. Tá? Eles não aceitam a lei de Deus, principalmente no Shabat. Fizeram aquele ataque massacrante lá nas pessoas e agora o conflito vai ser longo. Porque Israel não vai abrir mão, né, de revidar isso daí. Queridos. É lamentável o que vem acontecendo, mas Jesus falou, né, que isso são o começo das dores, são coisas que deveriam acontecer, mas nós tínhamos que saber que quando isso estivesse acontecendo é que ele estava bem próximo de voltar. Então nós já sabemos o que vai acontecer, porque a Bíblia fala, Deus falou para nós, Deus nunca enganou os seus filhos, sempre deixou escrito dentro da Bíblia o que vai acontecer, tá bom? Dá um like, dá um joinha, compartilha com as pessoas que isso é importante para nós, tá bom? Muito bem, vamos orar e agradecer ao Senhor pelo dia e pelo pão de cada dia. Bendito Senhor nosso Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, por tudo que o Senhor tem me ajudado e vem me ajudando, a mim e minha família, e todos os meus irmãos e todas as suas famílias, que escutam tuas santas palavras pelo mundo afora. Traga paz para cada um deles, fortalece o coração dele, que o Espírito Santo seja derramado na vida dessas pessoas e na minha também, para abrir nossa mente, nosso coração a entender as tuas santas leis. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje e pelo pão de cada dia que o Senhor nos deu hoje também, por esse dia maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. A missão de Deus nos alcança. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus 28, um texto muito conhecido, né, pelos cristãos, né? 19 fala assim, ó, Mateus 28, versículo 19: Ides, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que promessa, né? Que Jesus Cristo faz para nós aqui, né? Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então isso aqui tem um fim, queridos. Esse século aqui vai ter um fim, esse planeta vai ter um fim, mas é o planeta da maldade, da avareza, né? Do amor que se esfriou um irmão para com o outro. Vê o que acontece lá nas guerras, né? Aqui está a missão.
que Deus deu para você e para mim, para que todos os resgatados no sangue de Jesus, né, faça essa missão, tá? Ir pregar, ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a missão, minha e sua, queridos. Tá bom? Aqui está também o Deus triuno, que ele falou Pai, Filho e Espírito Santo. O tema de Deus, tá? De missão, ocorre a Bíblia toda. O tema de Deus de missão para nós ocorre na Bíblia toda, tá bom? E é o fio, né, do condutor da história humana, né? E demonstra o propósito de Deus para a sua criação. Além disso, consolida a sua relação divina como um foco. Qual foco? A restauração da imagem de Deus em seus filhos caídos. Esse é o foco. Jesus também tinha um propósito de mostrar para nós, né, que Deus era amor, que Deus é amor, bondoso e maravilhoso para conosco. Entenderam, queridos irmãos? Então essa é a missão de Deus. Mostrar para nós, né, e mostrar esse foco aqui, ó, que ele diz, para os caídos, né? A restauração da imagem de Deus. Quando lemos a Bíblia, podemos identificar um Deus que nos busca diariamente, apesar da sua, vamos dizer assim, da sua separação causada pelo pecado. Apesar da separação causada pelo pecado, a Bíblia, nós podemos identificar um Deus que nos busca diariamente, mesmo com a queda do pecado, mesmo com tudo que aconteceu. Deus não desistiu e sempre está à tua procura e perguntando onde você está. Entendeu? Quando lemos a Bíblia. Irmãos, Deus continua por meio da sua missão restaurando o relacionamento quebrado, com a humanidade, até o momento glorioso que ele fará nova todas as coisas, como está em Apocalipse capítulo 21. Nova todas as coisas, como está também no livro de Isaías, 65, versículo 17. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E também Apocalipse capítulo 21, um novo céu e uma nova terra. Isso aqui nós vemos no livro de Isaías agora. Entenderam, queridos? Deus é maravilhoso. Queridos, Deus decidiu manifestar a nós de tal forma que possamos entender sua natureza, seu propósito acima de tudo. Acima de tudo, ter um relacionamento real, meu irmão, e duradouro com Ele. Com o nosso Pai também e Jesus Cristo, o seu Filho. Em outras palavras, meu irmão, não cheguemos só a conhecê-lo, como também compartilhamos com as outras pessoas a nossa experiência como amor do Salvador. Tá? Olha, isso nós temos que compartilhar, mostrar para as pessoas o amor de Deus para conosco. O que Jesus Cristo fez, queridos. Esse amor que é para compartilhar, que Israel tenta mostrar para as pessoas, hoje ainda, alguns judeus, porque não são todos também, viu, queridos, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus lá. Geralmente, quando você vai lá em Israel, a maioria das lojas no Shabat está aberto. E algumas lojas, a maioria também, são fechadas. Eles guardam o dia do Senhor como o Senhor mandou. Ou seja, ele guarda um dos mandamentos
que é o quarto que está lá dentro. Jesus fala em João 14, 21, queridos, que quem ama ele são os que guardam os mandamentos de Deus. Esses são os que amam ele. Entendeu? E mostra para você e para mim qual é a igreja que será perseguida por Satanás. Que é a igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a igreja e foi pelejar com ela os restantes de suas descendências. Quais? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então vocês estão vendo lá agora, Israel, o que está acontecendo. Vocês estão vendo que a Bíblia, né, dá a resposta para você. Existe uma igreja verdadeira? Existe, meu irmão. Se você guarda os mandamentos de Deus, você é uma das igrejas verdadeiras. E não importa onde você estiver. Você está na França, você está lá em Gaza, mas você guarda os mandamentos de Deus dentro do seu coração, onde você estiver. Deus fala, vem mais um, é mais uma igreja. Vem mais outra igreja. Vem um da França, vem um do Brasil, vem mais 3 do Brasil, vem mais 8 da França, vem mais 5 da Alemanha. Está formando a igreja de Deus, né, para um novo céu e nova terra. Aqueles que estão fazendo aquilo lá, em Israel, com certeza, meu irmão, é influenciado pelo inimigo de Deus. Porque senão eles estavam tudo junto são tudo da mesma linhagem, meu irmão. Nós somos filhos tudo de Deus. Mas eles não aceitam os mandamentos de Deus. Infelizmente. Queridos, em outras palavras, não cheguemos só a conhecê-lo, como também compartilharmos com outras pessoas a nossa experiência com o amor do Salvador. Então, nas Escrituras, Deus nos dá um elemento básico da sua missão. Cada pessoa que nasce nessa terra, nasce com um propósito. Cada pessoa que nasce aqui nessa terra, nasce com um propósito, com uma missão dada pelo Pai. Mas nós também temos o livre-arbítrio. Está aí o grande problema. Eu acho que eu sou assim, eu vou viver assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e acabou. Sabe o tal do livre-arbítrio? A pessoa fala assim, não, eu vou seguir do meu jeito. Não é como está as escrituras, não. Conversando com um cidadão sábado, ele estava dizendo para mim que não acredita na Bíblia porque a Bíblia foi escrita pelos homens e isso aí não vale nada. Sabe o que ele quer dizer? Que Deus não existe também, que ele é ateu. Já vai eu explicar para ele, é difícil. Você pegar um ateu para você explicar quem é Deus é difícil, né? E eu falei para ele, você veio da onde então? Quem foi que te fez? Foi minha mãe, meu pai. Quem fez sua mãe e seu pai? A mãe dele e o pai dele. Quem fez a mãe e o pai dele? Falei, vamos indo para ver se você chega em algum lugar. Você está na história da carochinha ainda? Que o mundo foi criado pelos macacos? Que nós somos filhos de macaco, filho de macaca? Você está entendendo, queridos? Tem pessoas ainda assim. E aqueles que estão lá fazendo aquela guerra contra Israel, são pessoas que conhecem também, viu, meu irmão? A palavra de Deus, a maioria, viu? É que eles escolheram ficar do lado do inimigo de Deus. E Satanás usa aquelas pessoas para fazer uma coisa dessa e ali não tem amor, queridos. O amor de Deus não está ali. Então, nas Escrituras, Deus dá um elemento básico da sua missão. Cada pessoa que nasce nessa terra, nasce com um propósito, com uma missão, dada pelo Pai.
mas nós também temos o livre-arbítrio para aceitar essa missão, para aceitar Deus como nosso Pai e sermos filhos e filhas de Deus. Quando nós aceitamos Ele, guardar seus mandamentos, seguir seus preceitos, estatutos, nós se tornamos filhos e filhas de Deus. Mas você tem um livre-arbítrio, você pode negar tudo isso. Você pode não querer fazer parte da igreja de Deus, a igreja verdadeira, que é as que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. João, como é que eu vou saber o lugar que eu vou e que guarda a igreja verdadeira? Como é que eu vou descobrir isso daí? A Bíblia te dá a resposta, queridos. Acabou de te dar qual que é a igreja verdadeira, que Satanás vai perseguir. Satanás não vai perseguir uma igreja falsa, ele vai perseguir a igreja verdadeira, que ele está fazendo na Israel. Você está entendendo, querido? Então Deus também te mostra. Se você está indo numa denominação certa, se está indo no lugar certo, se está ouvindo a pessoa certa. Ele fala, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 4, fala assim: todo aquele que fala que me conhece, ou seja, o João que está aí na sua frente, falando nas câmeras para você, todo aquele que fala que me conhece, mas não guarda os meus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Está escrito na Bíblia, queridos. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 4. Você sabe quem é que está falando a verdade. É fácil de você descobrir, meu irmão. Se você é um seguidor da palavra de Deus na Bíblia, ela te dá a resposta. Ela te faz algumas perguntas e ela mesmo te responde. Não adianta você querer interpretar a palavra de Deus e ficar escutando um cara que está aqui do outro lado, querendo interpretar a palavra de Deus e falar que sabe tudo. Me ajuda aí, meu querido irmão. Me ajuda aí. Sabe por quê? Porque aqui dentro da Bíblia, no livro de Romanos, Deus fala assim, ó. Eu digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Livro de Romanos, capítulo 13, versículo do 11. Você pode ler até o 14. Já é hora de despertar do sono, querido. Para nos tornar filhos e filhas de Deus, nós temos que cumprir a missão que Deus nos deu. Ide, falai de mim, falai do novo céu, nova terra que eu prometi, falai da vida eterna para as pessoas que vai ter. Ide, pregai, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para se tornar filhos e filhas de Deus. Muito bem, queridos. Próximo estudo. O Deus triuno. A origem da missão. Deus triuno. 3. Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus triuno. A origem da missão. Vamos ver isso na Bíblia amanhã. Tá bem? E que a graça do Senhor esteja com vocês, meu irmão. E que o amor de Jesus Cristo reine dentro de vocês. Vamos orar. Pessoas estão sofrendo muito na guerra da Ucrânia, né? Na guerra na África, né? E agora lá em Jerusalém, lá em Israel. Jerusalém, né? Ainda não chegou lá o ataque, mas com certeza é o alvo deles. É destruir o povo de Deus. Sabe qual? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É isso aí. Satanás não vai sossegar. Ele sabe que a batalha está perdida, ele sabe que é um perdedor, e ele vai usar todo tipo de armadura, meu irmão, contra os filhos de Deus. Você está com a armadura de Deus? Você está com a Bíblia, a espada na mão? Para mostrar para as pessoas o caminho verdadeiro? Tem muitas pessoas ainda que precisam conhecer o Senhor. Por isso que você tem que compartilhar, por isso que você tem que dar um joinha, compartilhar aí, que era para as pessoas, e a palavra de Deus ir avançando no coração das pessoas.
Conhecer a verdade, queridos. Hoje as dúvidas das pessoas são: qual é a igreja verdadeira? Tem? Porque uma fala que é verdadeira, outra fala que é verdadeira, outra fala que é verdadeira, mas tem. A Bíblia está falando que tem. Que a igreja verdadeira é você. Você guarda os mandamentos do Senhor e tem o testemunho de Jesus. Essa é a igreja verdadeira. É isso que ele está precisando lá dentro da nova terra e novo céu. Lá só entra a igreja verdadeira, queridos. Essas igrejas que andam pregando mentira por aí, Deus deixou o quarto mandamento e foi no quarto mandamento que eles atacaram Israel. Eles não aceitam os mandamentos de Deus. Sabe o que Deus falou? Se você falhar um, você não fez nenhum. E o salário do pecado é a morte, queridos. Morte eterna. E dá só uma olhada aqui, ó. Tudo isso que está acontecendo ali em Israel é por causa da lei de Deus que eles não querem aceitar. Viu? Por causa da lei que eles não querem aceitar. Essa aqui é a verdade, queridos. Tá? Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, fala assim, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Eles estão cometendo o que lá, queridos? Um grande pecado. Alvejando seus próprios irmãos, matando seus próprios irmãos, por causa que não cumpre a lei de Deus. É uma transgressão da lei. Ali tem várias transgressões, né, querido, junto, numa guerra. Ali não tem amor ao próximo. Ali não guarda o Shabat. O dia do Senhor, que é o quarto mandamento. Deus falou, se falhou um, para mim você não fez nenhum. A igreja verdadeira não está lá em Apocalipse 12, versículo 17? Você acha que Satanás vai seguir que igreja, queridos? Não é igreja verdadeira? Me desculpa aí, perdão. A igreja verdadeira é essa, queridos. É você que decide, meu irmão. É você que decide, minha irmã. Está chegando o tempo. Está chegando a hora. Jesus está voltando. Você acredite ou não, você queira ou não, ele vai vir. E eu queria que chegasse hoje. Pelo menos já ninguém mais morria lá em Israel e nem na Ucrânia, que está sendo massacrada aí também. Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você, onde você estiver, e vamos continuar orando um pelos outros, tá bom? Compartilhe, né, o estudo, para que chegue a muitos ouvidos, aos filhos de Deus, que ainda não conhecem a palavra de Deus. Valeu, pessoal. Tchau. Com o próximo estudo, o Deus Triuno, a origem da missão. Até o próximo estudo, que é amanhã, se Deus permitir. Tchau.